o fato é, congela salário 6 anos, está resolvido os problemas aí para o Armínio Fraga, professora. Estão criados muitos problemas, né? Eu tenho chamado, acho que eu já falei por aqui, a mídia hereditária, né? A Globo, Estadão, a Folha, de agência de publicidade dos banqueiros. Eu parei de falar mercado, porque a gente fala mercado, parece que é muita gente. A tiazinha lá de não sei aonde, que botou R$2.000 numa ação da Petrobras ou num fundo de investimentos, acha que eu estou falando dela. E não é, gente, sabe? Quem manda nessa Paranites, mesmo que não tenha nome, não, mas os fundos de investimento são geridos por administradores independentes. Independente é o, né? Nada, é o empregado do André Esteves, do Lema, do Safra, do não sei quem, diretamente, né? Quando a gente fala mercado, porque tem 20 milhões de brasileiros que têm investimentos no mercado. Tem. Mas 19 milhões e 500 tem trocado. E os 500 que mandam, os 500 mil que mandam mesmo, esses, né, que são um problema. E, na verdade, desses 500 mil, os que mandam mesmo, deve ter 50. Dá para botar numa sala e tomar uma atitude, né? Então, assim, esses caras, eles falam disso. Bom, essa mídia, ela escolhe alguém que vai falar o que eles precisam para fazer o trabalho de marketing de defesa dos interesses super ricos. Só a campanha publicitária eterna, né, infinita, que eles nunca param de fazer, eles estão todo santo dia fazendo campanha publicitária. As análises econômicas, a gente realmente não tem como considerar, porque eles ficam falando um monte de besteira. Por exemplo, o Armínio, ele fala sobre congelar salário mínimo. E as pessoas, hoje, por exemplo, aconteceu ontem, tá? No Brasil inteiro, os servidores públicos felizes, porque depois do boicote do Congresso à lei de orçamento anual, finalmente essa lei de orçamento foi aprovada e os acordos salariais que a gente fez ano passado vão cair no contra-cheque dos servidores públicos do Brasil inteiro. São um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Quando a gente aumenta salário, a gente aumenta a vitalidade da economia. Por quê? Porque as pessoas que ganham até R$10.000, elas não têm, elas acumulam muito pouco. As pessoas que ganham até R$2.000, elas não represam dinheiro em nenhum lugar, não fica parado na conta. Tudo que ela ganha movimenta a economia. E isso vale particularmente para o salário mínimo. Isso é uma coisa que demonstra que o conhecimento econômico, eu estava falando que o Lula entende de matemática, ele entende de economia desse ponto de vista. E o Armínio Fraga não é que ele não entenda, ele está fazendo a defesa dos patrões dele, dos caras que pagam o salário dele, sob encomenda para poder participar dessa campanha. Então, outro dia o pessoal falou, 95% das previsões dos economistas brasileiros são falsas, são erradas. Elas não são erradas, elas são encomendadas para atender o interesse deles. Eles precisam convencer a sociedade de que tem que fazer ajuste fiscal, eles precisam convencer a sociedade de que você controla inflação tirando renda do trabalhador. Aí você fala assim, então a Noruega está um buraco, né? Diminuindo o imposto sobre rico. A Noruega ia ser um lugar de economia mais bagunçada do mundo, porque tem 40%, 50% de taxa de imposto, porque não tem rico, tem pouquíssimos ricos, mas tem uma população que tem uma diferença, uma desigualdade bem pequena. A gente tem uma população que tem salários altos, mesmo a pessoa que trabalha na limpeza ganha um salário melhor do que os professores, doutores brasileiros. Então, baseado nas análises, entre muitas aspas, que esse povo divulga, a Noruega ia ser o lugar da economia mais caótica do mundo, né? E não é, por óbvio. Então, o que eles fazem, quando analisam PIB, é uma tragédia, né? A gente fica ouvindo esse povo falando para análise de PIB, você fala, meu Deus, análise de contas públicas, porque o Brasil tem uma dívida pública de 70% do PIB. Aí você vai ver, é uma dívida bruta. O que significa? É como se você fosse olhar e falar assim, não, qual é a sua dívida? Minha dívida é tudo que eu estou devendo. Então, se eu comprei um carro, um apartamento parcelado em... Caiu o vídeo da professora Helenira, já a gente retoma.
ela trazia os dados para a gente. Gente, aproveitando, já ela vai retomar o sinal com a gente, obviamente, probleminha técnico natural, aquela coisa total. A gente está no último bloco com a professora Helenira Vilela. Aproveitem, mandem superchats para ela e mandem superchats para a gente tem a meta para bater. Neste momento ainda nos restando a resolução de R$653. A gente que está falando de matemática hoje, vamos lá, não vamos deixar a quem. Nós tivemos uma semana passada toda com as metas batidas. Esta semana, terça e quarta, meta batida. Segunda-feira foi um ponto fora da curva, não deu bom para ninguém, mas nós não vamos deixar para trás, Baraci. Ontem foi emocionante no final, a mulherada vindo, apoiando, e a gente salvando uma meta que parecia inalcançável, né? Eram 20 minutos para o final do programa, nos faltavam ainda R$700 e a gente buscou. Então eu vou pedir essa sinergia agora. Professora, cortou bem na parte ali da questão do valor do carro ali que a senhora falava. Desculpa, mas então, quando a gente vai falar da relação da dívida PIB, é como se a gente estivesse considerando que, então, você está perdido, porque você está considerando, inclusive, a dívida que você tem 20 anos para pagar como se isso fosse um problema de hoje. Então, você não considera o que está parcelado, que você tem reservas para pagar, que essa dívida está equacionada. Isso é uma coisa que eles fazem. A outra que eles vivem fazendo é tratar toda inflação como se fosse inflação de demanda, né? Então, você fala assim, não, os preços estão aumentando porque as pessoas estão comprando muito. Eles sempre falam isso. Uhum. Só que isso não é verdade. A inflação brasileira não é inflação de demanda há muito tempo. Felizmente, depois de 2 anos do governo Lula, as pessoas estão conseguindo comprar mais um pouquinho. No tempo do governo Bolsonaro, do governo Fernando Henrique, ninguém estava comprando nada. As pessoas estavam comprando o mínimo da comida para sobreviver. E aí, por exemplo, o Tarcísio foi falar do ovo. Porque nós estamos pagando ovo. Ninguém diz que é uma política sanitária dos Estados Unidos, que é fruto do lobby das 2 imensas empresas monopolistas de venda de ovo nos Estados Unidos e da gripe aviária, em que eles decidiram que se você se você tiver que matar, porque o que acontece? Quando aparece uma exemplar, um frango, uma galinha que está doente de gripe aviária, você tem que matar toda aquela produção. Então, você mata milhares de galinhas de uma vez. Aí eles decidiram, por causa do fruto do lobby e dessa política antiliberal do governo dos Estados Unidos, que eles iam indenizar toda a produção. Então, todas as galinhas mortas e todos os ovos que supostamente elas iam vender no preço de mercado. E começou a ser mais valoroso nos Estados Unidos matar as galinhas do que vender os ovos. E aí, óbvio, os caras começaram eu não vou dizer que eles estão infectando de propósito as galinhas, mas o fato objetivo é que eles têm matado cada vez mais gente, e o governo dos Estados Unidos está indenizando. E aí tem uma coisa que, aí sim, lá por uma inflação de demanda de ovo, que é uma coisa bem específica por causa dessa questão da produção e da gripe aviária, toda vez que você mata, o preço de mercado aumenta. E a próxima vez que você matar, você vai ganhar de novo o preço de mercado novo, que é mais alto do que o anterior. E aí o que está acontecendo? Os produtores brasileiros estão sendo procurados para exportar ovos para os Estados Unidos. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão exportando num preço que ainda é um pouco menor do que o preço de mercado lá, mas é muito maior do que o preço de mercado aqui, em dólar. E aí eles olham quando alguém vem comprar aqui e falam, não, olha, eu posso exportar tudo, porque toda a minha produção está sendo comprada pela empresa X dos Estados Unidos. Se você quiser comprar um pouco para poder não ficar desabastecido, você vai ter que pagar o preço que eles pagam. Ponto. E aí, obviamente, isso interfere na política brasileira. Aí vem o Tarcísio, sem vergonha do defensor do Trump e do monopólio e dos super ricos e da política que está gerando um preço estratosférico de ovo nos Estados Unidos, que é bancado pelo dinheiro dos impostos dos estadunidenses, o que é interessante, porque é bancado pelo Estado. E aí eu lembrei do Milei, né? O Milei teve uma hora que disse, o povo da cultura, se eles são bancados pelo Estado, então eles são funcionários públicos e tem que fazer o que eu mando. Eu falei, então bora botar o agronegócio para produzir arroz, né? Porque ele é todo bancado com dinheiro público, bora botar as montadoras para produzir carro não poluente, porque é tudo financiado com dinheiro público, bora botar todo mundo, porque não tem nenhum rico que não tenha sido bancado pelo Estado. Não teria Tesla se não tivesse pesquisa em conjunto das empresas do Elon Musk com a NASA, com empresas estadunidenses, e por aí vai.
Então, mas fechando esse parênteses, então a fala do Armínio Fraga, ela é uma fala que cria um cenário fantasioso, simploríssimo, como se a economia fosse um fenômeno simples de compreender, e ela não é. Como se a economia, aí sim, fosse simplesmente uma equação de soma zero, o que também não é verdade, né? A gente tem um monte de coisa acontecendo, todas elas que sofrem interferências absolutas da política, sempre demandada pelos super ricos, pelos banqueiros, e aí ele vem dizer isso. Ah, então se a inflação é de demanda, a gente congela o salário mínimo, as pessoas vão parar de comprar e a inflação vai cair. Só que não é isso. Nossa inflação é baseada em os problemas todos que o Trump está criando, nessa questão do ovo especificamente, no fato de que o governo Temer e o governo Bolsonaro acabaram com os estoques reguladores de alimentos, acabaram com o funcionamento da companhia de abastecimento, e isso significa... E estoque regulador, gente, você destrói rápido, mas você não reconstrói rápido. Porque o que acontece? Estoque regulador é o governo comprar arroz, feijão, milho e deixar nos armazéns. Se você tiver problema com seca, problema de produção, esse tipo de problema internacional aí de guerra, de tarifa, de compra excessiva. O Edgar Preto teve aqui, professor, ele disse, presidente da Conab, que o governo Bolsonaro fechou 27 armazéns. Ele fechou, sim, então, simplesmente, né? Então, tem que reabrir. E não é só reabrir. Né? Porque o problema não é só reabrir, tá? Você Claro. reabre. Mas o que vai botar dentro? Tem que ter o ciclo de produção. Porque, né, o arroz, ele não é assim. Tem que ter um ciclo de produção. Se aqueles estoques foram vendidos do jeito errado, entregues, sei lá que diabo que eles fizeram para acabar com os estoques, a gente não vai reconstruir ele do dia para a noite. E aí, bota a culpa no governo Lula. E eles não fazem isso sem saber que esse é o efeito. Eles sabem muito bem. Então, a gente precisa compreender o fenômeno. E aí, o Armínio Fraga é um instrumento, um empregado desses super ricos e é convidado, como você disse, desencavam ele das profundezas do inferno para ele ir para a agência de publicidade dos banqueiros, construir uma peça publicitária para dizer para o Brasil que toda vez que você botar qualquer dinheiro na mão dos pobres, você vai criar um problema econômico. De fato, cria. Sabe qual é o problema econômico que de fato cria? Diminui um pouquinho a concentração de renda. Só que os super ricos escravocratas que a gente tem no Brasil nunca estão dispostos a dividir nada. Né? Eles querem que o povo fique... Quer ver um outro problema que cria? Deixa de ter exército de reserva, o que significa que ele vai ter que pagar um pouquinho mais para ter um empregado para ele explorar, e ele não quer pagar um pouquinho mais. Ele quer deixar o cara trabalhando em condições de fome. E ele só consegue fazer isso se tiver uma galera fora. Porque aí, para o cara aceitar trabalhar em qualquer condição... Porque tem uma coisa que as pessoas não dizem, que o movimento pelo fim da escala 6x1, que eu respeito muito, que eu acho que a gente tem que tocar, ele só consegue crescer e existir porque diminui o desemprego, porque aumenta a empregabilidade das pessoas. E aí elas começam a ter oportunidade de escolher. E aí elas olham e falam, mas peraí, eu não vou topar trabalhar 6 dias e descansar 1. E esse descanso nem ser no domingo, eu quase não ver a minha família, eu trabalhar feito um cavalo e não ter condições. E aí eu consigo pensar, falar, vou me organizar para enfrentar isso, né? Por quê? Porque isso é essencial, a ligação entre a queda da taxa de desemprego e a existência de um movimento pelo fim da escala 6x1 é direta. E só houve essa queda do desemprego por causa do governo Lula, das políticas que fez. Então, a gente precisa entender isso. Que você cria condições para as pessoas se mobilizarem por melhores condições de trabalho.